já são 10 anos que eu trabalhava fora, entre a Alemanha e o Reino Unido. Nesses últimos 10 anos eu continuei fazendo neurologia geral, mas o meu foco se intensificou em neurologia funcional e neuro-oncologia. E dor, tratamento, manejo desses pacientes está no rol da neurologia funcional, então tive a oportunidade de aprender um pouco lá. Eu achei que poderia ser interessante para todo mundo discutir o que há de evidência na literatura quanto ao manejo, desde clínico até as técnicas mais modernas aí de neuromodulação, para que a gente talvez discuta com mais propriedade a indicação. Eu aprendi bastante preparando essa aula, tinha alguma coisa pronta já, eu acho que vai ser útil para todo mundo. Tenho alguns grants de pesquisa enquanto estive fora, mas não interferem no que eu vou dizer. Um breve resumo do que eu vou falar, alguma coisa sobre medicina baseada em evidência, manejo, a definição de dor lombar crônica, manejo clínico, métodos invasivos de neuromodulação e discutir alguns guidelines mais correntes internacionais e perspectivas na área. Então, eu acho que todo mundo sabe, já ouve isso desde a época aí da escola de medicina, quando começou, principalmente na clínica médica, cardiologia, discutindo sobre o manejo de patologias baseado em evidência. A gente sabe que isso se alastrou para outras áreas, felizmente, né, para outras áreas da medicina, inclusive neurocirurgia. E o que a gente tem de melhor evidência são as revisões sistemáticas de literatura, de trials randomizados. Existe uma variedade de classificações de qualidade dessas revisões sistemáticas. Nessa apresentação, eu acabei usando o GRADE System, que foi desenvolvido pela Cochrane em cooperação com outras universidades. E vocês vão ver que está color-coded aí, o que está em verde tem mais evidência. Para todos existe evidência, a não ser em vermelho, mas isso varia, então, com a qualidade realmente dos trials que foram estudados. O objetivo não é falar sobre discutir neuroanatomia e fisiopatologia da dor, mas quem trabalha com dor deve ter essas vias laterais, nociceptiva, medial policináptica em mente, porque isso pode influenciar e te ajudar em algumas situações mais complexas, como esse paciente com dor facial trigeminal, que já havia passado por todos os tipos possíveis de tratamento em Freiburg, quando eu estive lá, e a gente acabou usando como target confluência das vias medial e lateral para neuromodulação. Quanto à definição de dor lombar, primeiro, dor lombar não é diagnóstico, é um sintoma de algum problema que está acontecendo ali por baixo. Todo mundo aí, provavelmente nessa sala, 8 entre 10 terão algum tipo de dor lombar durante a vida. Então, é um problema bastante comum, mundo afora. 70% do volume clínico neurocirúrgico nas unidades que eu trabalhei era de coluna, e dor lombar é realmente muito frequente em qualquer ambulatório. Dor lombar crônica é classificada como uma dor com duração de mais de 12 semanas e, de certa forma, refratária a um tratamento clínico comum. Então, o que isso representa em termos de saúde pública, essa é uma revisão bastante grande e recente de 2014 da OMS, e eles mostram que entre homens e mulheres, por mais de 30 anos, isso continua, dor lombar é a principal causa de afastamento e dias perdidos de trabalho, dia útil das pessoas. E eu não preciso dizer o que essas pessoas têm em comum, associado à dor lombar e o tratamento crônico desses pacientes. A dependência química por uso crônico de opioide é um problema sério, e bastante discutido recentemente. A Opioid Crisis, quando foi publicado em 2016, e isso continua sendo e cada vez mais discutido, principalmente fora. Acho que o Brasil não sofre ainda tanto com isso. A gente não prescreve muito opioide aqui, mas Europa e Estados Unidos, Europa
opioide é uma droga de uso realmente da rotina, mas tem se tentado diminuir e optimizar o tratamento desses pacientes por conta desse problema. A gente sabe uma divisão quase que didática dos diversos tipos de dor, e isso se aplica à dor lombar também. Você tem a causa nociceptiva, discogênica, facetária, de sacroiliaca, etc. Neuropática, quando já tem uma lesão mais ligada à raiz, etc. E o fenômeno de sensitização, quando esse processo crônico acaba centralizando e essa via nociceptiva passa a ser mais ativada do que em outras situações. A dificuldade no tratamento, em qualquer lugar, começa no diagnóstico. É muito difícil identificar aonde o problema começou, muitas vezes porque esses pacientes já rodaram bastante por outros colegas, outras coisas já foram feitas, e eles chegam já com a doença cronificada, e aquela divisãozinha bonita de nociceptivo e de neuropático já não é mais aquilo. O paciente apresenta já um misto de tudo isso, certo? Então, a experiência clínica e um índice de suspeição do problema ajuda bastante mesmo, porque no consultório, se você analisar a literatura e levar em consideração testes clínicos de exame físico que a gente usa, a sensibilidade deles é muitíssimo baixa isoladamente. Então, você tem que aliar muitas vezes aí diversos exames clínicos e técnicas junto com imagem, etc., e muitas vezes outras coisas, como bloqueios e tal, para tentar definir qual é o problema. Quanto ao manejo baseado em evidência, eu dei uma olhada aí no que existe de literatura atual, desde medicação até, então, neuromodulação, e quem fez o ANEC de quarta-feira, aqui no HC, eu sou discípulo da escola, na época, muitas vezes, a gente ficava aí agora o que fazer, né? E hoje em dia, a lista, na verdade, é bastante grande, e eu acho que cabe a nós, então, tentar ver o que se aplica para aquele paciente. Muito bem, então, com relação à medicação, vocês vão ver que essas revisões são muito grandes aí. Por exemplo, 13 trials envolvendo mais de 1.300 pacientes. Tratamento medicamentoso, a gente sabe que antidepressivos são primeira linha no tratamento de dor neuropática. Quando você olha analgésicos comuns, anti-inflamatórios e opioide, tem evidência razoável de que eles funcionam para o curto prazo, fase aguda, mas não são drogas para ser usado para o tratamento crônico desses doentes. Ainda tratamento conservador, se você observar, isso eu fiquei bastante espantado, 126 trials avaliando Pilates no tratamento de dor lombar crônica, mais de 500 pacientes envolvidos, e existe uma evidência bastante forte de que a Pilates pode ajudar na redução da dor e aumento da capacidade funcional desses pacientes a curto e médio prazo. E nessa linha, massoterapia, hidroterapia e até acupuntura também podem exercer um efeito benéfico e talvez ajudar, não isoladamente, mas associado a outras terapias, a trazer esses pacientes de volta para a rotina. Injection therapy, né? Isso é uma coisa bastante comum em qualquer lugar. É o famoso bloqueio, a gente chama aqui, 18 trials avaliando, mais de 1.000 pacientes, muita informação, mas eu acho que o que é importante, corticoide epidural, corticoide, injeção, né, na faceta, isso sem anestésico local, certo? E bloqueio ou injeção do ramo medial não funcionam como tratamento, não é evidência. E não é porque não há evidência, é porque não foi testado. Isso aqui, eu estou falando que não tem evidência como tratamento. E a gente tem que lembrar que existe um risco associado aí de até 6% de complicações dos procedimentos. A gente recebia, não raramente, pacientes com DICIT, abscesso paravertebral na Alemanha, porque muitas vezes isso aqui é feito por um clínico geral no consultório ou no ambulatório. E esses pacientes recebem, então, não um bloqueio, mas uma série de bloqueios.
então não há evidência como tratamento. Por outro lado, o que a gente mais faz, às vezes, associado para tentar chegar num diagnóstico, os bloqueios de nervos, né? Então, tanto de raiz como bloqueio facetário, aí sim, evidência bastante forte como testes diagnósticos, mas não como tratamento. A radiofrequência. A radiofrequência, 23 trials randomizados, mais de 1.300 pacientes. Há evidência no tratamento na melhora a curto prazo de dor facetária, ponto. Discal, sacroiliaca, a gente fazia muito lá, e radicular, não há evidência, não é melhor que placebo a longo prazo. Também dei uma pesquisada com relação às diferentes técnicas de radiofrequência convencional, pulsada, chegando no Brasil aí a agulha resfriada. Não há evidência até o momento de que faça muita diferença. Mas, de novo, a ausência de evidência não diminui o método, é uma questão, talvez, de tempo. Com relação à cirurgia, cirurgia de coluna para dor lombar é uma coisa muito ampla. Eu encontrei alguns trabalhos, esse bastante grande, 17 trials, 1.500 pacientes, avaliando o aspecto de dor em pacientes com estenose do canal lombar e a diferença que faria diferentes métodos na evolução quanto à dor crônica. O resultado foi que, na verdade, descompressão versus descompressão-fusão, laminectomia versus laminotomia, técnica microcirúrgica ou endoscópica não alteram essa particularidade, dor no longo prazo. Então, não faz muita diferença para esse aspecto como você vai operar. O que realmente fez diferença foi o tal do spacer. Eu não sei se isso é muito comum aqui, lá não se usa, pelo menos na minha experiência, não usa mais, aqueles espaçadores de processo espinhoso. Os pacientes até melhoram no começo, mas existe um índice de revisão altíssimo, de até quase aí 30% de reoperação. Então, muita complicação, não é um tratamento definitivo. Ainda com relação à cirurgia, técnicas cirúrgicas, esse trabalho de 2007, avaliando 4 trials a 700 e tantos pacientes, agora comparando cirurgia para dor lombar versus tratamento clínico, e nesse caso os pacientes não tinham estenose de canal, não tinham espondilolistese, não tinha qualquer evidência de instabilidade da coluna, era dor lombar. E eles chegaram à conclusão que realmente a cirurgia com descompressão fusão ou fusão, no quesito dor, não era vantajosa. Apesar disso, a gente sabe que o número de artrodese e fixação da coluna lombar só aumentou nos últimos 20 anos. Eu não tenho nada contra parafuso, a gente faz, mas é uma questão de indicação. Isso, um aumento de mais de 500%, com o altíssimo custo, acho que já foi comentado antes em outras sessões, mas a gente vê em revisões mais recentes, aqui de 2017, se não me engano, mostrando que talvez a seleção desses pacientes está sendo um pouco melhor, então focando em indicar a artrodese quando realmente precisa. A gente pode discutir isso daqui a pouco. Quanto à neuromodulação hoje em dia, não só para dor lombar, mas em geral o leque é bastante amplo. Tive contato com essas técnicas, eu vou tentar focar na evidência de estimulador medular e DRG, né, o estimulador do gânglio da raiz dorsal, por questão de tempo. Então, estimulação medular não é uma técnica nova, de maneira nenhuma. O primeiro caso publicado de implantação foi em 67. O que aconteceu é que hoje, provavelmente por conta de custo, etc., e modernização dos equipamentos, está mais difundido, mas isso já é conhecido há bastante tempo, e as indicações principais hoje em dia são
síndrome pós-laminectomia, a dor neuropática. Existe um papel importante também no tratamento de angina pectoris e a doença isquêmica arterial periférica, certo? Doutor Luciano, vamos tentar... Estou acabando já. Então, modalidades de estimulação, a gente tem com a parestesia, que é a chamada método convencional, e livre de parestesia, que são as técnicas de estimulação mais modernas, aí, burst, high frequency. E a gente tem que lembrar que o efeito da estimulação não é só local, mas supratentorial e periférico também. Então, evidência quanto a isso, a gente sabe que realmente tem um efeito em alívio da dor a longo prazo, redução da medicação opioide, melhora funcional dos pacientes e, a longo prazo, 3 a 5 anos, pode ser bastante custo-efetivo. Os primeiros trials comparando SS versus a reoperação, ou no processo que eles compararam com melhor tratamento clínico, mostrou superioridade, e isso se mantém. E mais recentemente, técnicas modernas aí, com high frequency, né, que é o 10K, e burst stimulation, são diferentes técnicas de estimulação, de programação, e eles compararam nesses 2 trials essas técnicas com a convencional, e eles viram que pode ser interessante usar, mas ambos funcionam. Então, a gente sabe que isso se mantém em estudo, muita coisa vai ainda ser desenvolvida, 138 trials registrados no quesito SCS, e o que eu queria chamar a atenção, na verdade, esse estudo do Kings, que avaliou outcome em 36 meses da indicação e o efeito de SCS em pacientes virgens de cirurgia, para esses MOD 1, 2 e tal, que a gente muitas vezes não sabe o que fazer, eles incluíram esses pacientes, e eles viram que os pacientes tiveram uma melhora muito importante com redução de opioide a longo prazo. Só para comentar, DRG nada mais é do que uma variação da estimulação medular. Acontece que, em vez de colocar o eletrodo na linha média, você direciona ele mais próximo do gânglio da raiz dorsal, e a indicação é um pouco diferente, então mais para causalgia, dores mais localizadas de membro, certo? Também tem um papel importante dor pós a cirurgia de hernia inguinal. E nesse trial, eles compararam efeito de um e de outro para causalgia, e eles viram que, para esses pacientes, a DRG pode ser interessante. E aí o resultado. Então, para concluir, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, baseado nisso tudo, é que, bom, a gente tem que lembrar do nosso papel de educador, tanto da população, de pacientes, de colegas que não trabalham com dor, tentar fazer o diagnóstico correto, conduzir baseado o mais próximo possível em evidência. Team approach para esses casos é bastante importante, porque são pacientes complexos, precisam de acompanhamento psicológico, etc. Personalizar a estratégia e ter como alvo melhor qualidade de vida. Então, a perspectiva talvez já não seja mais perspectiva, é realidade. Neuromodulação não está mais aqui, na escalada de terapia, mas deve ser pensado mais precocemente no tratamento desses pacientes. Porém, não é porque você tem domínio ou tem uma técnica à disposição que ela é a resolução para todos os problemas. Isso aconteceu com neurocirurgia funcional aí há 60 anos, quando o uso indiscriminado e indicação indevida levou a quase o fim da subespecialidade. Então, a gente tem que realmente avaliar quem tem indicação e para quê. Com isso, eu queria agradecer pessoas brilhantes que eu tive a honra de trabalhar nesses últimos 10 anos, Prof. Ashkan, Selway, em Londres, Nika, Volker Koenig e Peter Grunert, na Alemanha, e minha mais nova casa, agradecimento especial ao Ricardo e ao professor Assirati pelo suporte. Muito obrigado.